Você sobrevive sem um cérebro? Como assim? Ah, sim, eu sobrevivo sem um cérebro. Espantado. Então, pessoal, essa tirinha aqui é interessante. Porque Sinarídeos o filo das águas-vivas. Foram os primeiros animais a apresentar um sistema nervoso. E ele é do tipo difuso, ou seja, não existe uma massa cerebral, apenas alguns neurônios se comunicando. É, existem espécies de água-viva que possuem só dois neurônios. Sim, não são animais conhecidos por sua inteligência, tá? É, o que eu poderia falar mais, pessoal? Esses bichos, os sinarídeos, são mais interessantes do que parecem, apesar de não terem um cérebro igual ao nosso. Águas-vivas não têm vasos sanguíneos e nem coração. As trocas de gás e nutrientes ocorrem por difusão direta entre células e o meio externo, o que é suficiente apenas para organismos pequenos e com um corpo fino. Nos insetos, deixa eu citar aqui um inseto aqui. Peraí. Insetos, tipo artrópodes, eles têm uma circulação é, aberta, né? Onde corre o fluido corporal, tá? E circula livremente em cavidades, tá? Hemocelas e entra em contato direto com os tecidos. Como não há vasos principais fechados, a pressão é baixa e o transporte de oxigênio não depende do sistema circulatório, entendeu? Nos insetos, o oxigênio é levado por tubos traqueais diretamente às células, tá? E esse é um dos motivos do porquê não termos insetos gigantescos. Aqui, ó, o minuto da Terra, minuto da Terra insetos. Olha aqui, ó. Insetos. Existem animais dos mais diversos tamanhos, mas geralmente, ao longo do tempo e evoluções, cada tipo de animal permanece mais ou menos do mesmo tamanho. De vez em quando, porém, alguma coisa maluca acontece que faz com que um animal fique realmente gigantesco. Pegue os insetos e outros artrópodes, por exemplo. Eles têm um corpo minúsculo em parte porque respiram através de seu exoesqueleto. Isso daqui, ó. Respira através do exoesqueleto, né? Eu vou explicar de novo. Aqui, ó. Nos insetos e artrópodes, surgiu uma circulação aberta, onde o fluido corporal, a hemolinfa, circula livremente em cavidades hemocelas, né? Hemocelas, e entra em contato direto com os tecidos, tá? Como não há vasos sanguíneos principais fechados, a pressão é baixa e o transporte de oxigênio não depende do sistema circulatório. Nos insetos, o oxigênio é levado por tubos traqueais, olha aqui, ó. Por tubos traqueais diretamente às células, basicamente isso. E o oxigênio disponível consegue alcançar apenas uma certa distância até se esgotar. Se eles tivessem corpos maiores, o oxigênio não chegaria tão longe. Mas cerca de 300 milhões de anos atrás, o nível de oxigênio atmosférico da Terra batia recordes. Com mais oxigênio no ar, os corpos dos artrópodes podiam crescer muito mais, criando libélulas do tamanho de uma águia e piolhos de cobra do tamanho de um caiaque para 2 pessoas. Os dinossauros, por outro lado, ficaram daquele tamanho todo sem qualquer ajuda externa. Mas chegou uma hora que eles atingiram o limite de tamanho devido à chamada lei do quadrado cubo. A força de um corpo é baseada na área transversal dos ossos e músculos, mas o peso é baseado em volume. Então, assim como duplicar a altura de um cubo faz com que sua área transversal fique 4 vezes maior, porém com volume 8 vezes maior, quando um animal aumenta de tamanho ele fica mais forte, porém muito mais pesado. Evidências encontradas em fósseis sugerem que os dinossauros estavam perto de atingir um tamanho em que seus corpos não aguentariam mais, quando passaram por um avanço evolutivo. Um sistema de bolsas e sacos de ar em seus esqueletos que permitiu que ficassem maiores sem aumentar seu peso, além de ganharem um longo, porém leve pescoço, o que deu acesso a uma enorme quantidade de folhas. Eventualmente, no entanto, um grupo de animais... Olha isso daqui, pessoal. Isso daqui é interessante. Por quê?
Porque olha aqui, ó. Isso aqui é muito interessante, Saurópodes. Se acreditava que se acreditava que por conta do tamanho gigantesco dos saurópodes, por eles serem muito grandes, seria insustentável para um saurópode ficar em terra firme. Aí se cria na possibilidade dos saurópodes serem semiaquáticos e usarem a água para diminuir o peso do seu corpo, né, igual as baleias. Mas essa teoria dos saurópodes viverem em meio semiaquático foi descartado, tá? Hoje a gente sabe que os saurópodes andavam em terra e não na água. Mas isso daqui foi uma teoria muito interessante. Você pensar que talvez eles poderiam aliviar o peso exatamente assim, usando a água. Porque a água alivia as coisas, né? Cara, quando eu era mais novo eu realmente pensava isso. Mas aí me provaram que não é assim. Não é assim. Foi durante o século XIX e XX, muitos cientistas acreditavam que os saurópodes, diplodocos, hepatossauros, eram semiaquáticos. E vou falar de novo, fazia sentido, porque eram animais de 30 metros por toneladas e você pensa que ele não suportaria para peso em terra. Então, eles queriam fielmente que viveriam submersos em lagos, rios ou pântanos. Naquela época, os fósseis achados eram sedimentos fluviais, né? E las crostes, né? Las crustes é o nome. O que fazia parecer com que eles vivessem nesse ambiente. Nossa, nomezinho difícil, las crustes. Não, é lá. Não, falei errado. Crustes. Os fósseis que eles acharam era lá crustes, né? E por isso eles achavam que os fósseis. Por isso que eles achavam que os fósseis, né, eram em meio aquático. Aí eles pensaram que o saurópode era semiaquático. É basicamente isso que eles tinham de ideia na cabeça deles, entendeu? Basicamente isso. Além disso, a estrutura das patas era pouco compreendida e os cientistas achavam que o solo seco não suportaria tanto peso. A água, portanto, seria como um apoio natural, aliviando a pressão sobre o corpo. Mas a partir da década de 70, com o avanço da biomecânica e da paleontologia moderna, os pesquisadores, através de estudos, perceberam que as pernas dos saurópodes eram muito robustas e posicionadas diretamente sobre o corpo, como colunas, e não abertas para o lado, como crocodilos. As vértebras e ossos mostravam estruturas internas ocas e câmaras de ar. Olha aqui, pessoal. Esqueleto de um saurópode. Olha aqui, ó. Não achei nenhuma imagem boa, mas se você ver, como eu falei, as pernas eram robustas e posicionadas de forma lateral, diretamente sobre o corpo, né? Como colunas e não para os lados, como crocodilos. Então não seria possível. E o que eu não acabei de falar, que as vértebras e ossos mostram estruturas internas ocas e câmaras de ar, né? Semelhantes às aves modernas, o que tornava o corpo mais leve do que parecia. As pegadas fósseis mostravam caminhar no solo firme, inclusive em grupos, sem marca de rastro aquático. E se eles vivessem submersos, a pressão da água sobre o peito impediria a respiração, já que o pulmão não conseguiria inflar contra o peso da coluna de água, tá? Então os saurópodes eram animais totalmente terrestres. Mas enfim, esse vídeo aqui fugiu do tema, porque eu comecei falando de cinarídeos e acabei no saurópode. Mas voltando a falar de vertebrados, se você prestou atenção no que eu falei, voltando a falar dos vertebrados, olha aqui, vertebrado. Se você reparar bem, eu falei que os insetos tinham circulação aberta, hemolinfa, mas
O invertebrado, a circulação é fechado, com vasos sanguíneos que diferenciam artérias que saem do coração, veias que retornam ao coração, capilares que fazem a troca com os tecidos. Isso permitiu o aumento da pressão sanguínea, levando oxigênio e nutriente aos tecidos, né? O que foi crucial para o surgimento de músculos mais potentes, órgãos maiores e cérebros mais desenvolvidos. Tá? É basicamente isso. Basicamente isso, pessoal. Cara, e você tem que admitir, cinarídeos são lindos. Mas, pera aí. De lindo tem perigoso. Qual o cinário venenoso? Eu esqueci de colocar cinarídeo, pera aí. Eu acho que... Pera aí. Gente, eu tava aqui pesquisando aqui, olha o que eu achei. Cientistas descobrem água-viva venenosa com 24 horas em lagoa da China. Tentáculos venenosos do animal liberam toxinas que podem causar paralisia, parada cardíaca e morte. Nossa. Continua lendo. Uma espécie de água-viva com 24 horas foi descoberta em um lago na reserva de Maipo, em Hong Kong, na China. Um animal tem um corpo transparente, medindo menos de 1 polegada e 3 tentáculos longos. A descoberta foi realizada por uma equipe de cientistas que observou o animal marinho por 3 anos. O grupo retirou as águas-vivas da lagoa e analisou seu DNA, permitindo a conclusão que se tratava de uma nova espécie. Continua lendo. Um animal tem 2 dúzias de olhos divididos igualmente em 4 grupos de 6. Os olhos estão alojados em uma depressão sensorial, ou palion. Seus tentáculos medem 10 centímetros de comprimento e tem uma pulando em forma de pendal semelhante a um remo de barco. Permitindo que nada é mais rápido do que o tipo de águas vivas. As chamadas boxe jellyfish, ou águas vivas caixa em português, nomeado assim por sua forma corporal. Tentáculos venenosos que liberam uma toxina que pode causar paralisia, para cardíaca e morte em poucos minutos. O achado é a primeira descoberta de nova espécie de água-viva em águas chinesas e a 4ª espécie da família que reúne alguns grupos de animais marinhos mais venenosos do mundo. Enfim, é basicamente isso. Que interessante. Esse vídeo aqui era para ser sobre cinarídeos, mas eu fugi do assunto. Peço que vocês me perdoem. Opa. É isso. Jesus abençoe vocês. Caraca.